Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte. Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. E o momento de ficarmos com o espaço por entre a espuma é o espaço em que vamos ler os acontecimentos sobre o olhar da astrologia e a astrologia mundial. O que é que nós podemos aprender, o que é que já aconteceu, mas isso vou deixar para a minha convidada, a Lígia Vicente, que para além de um grande percurso de vida é astróloga e está hoje connosco. Conforme já foi anunciado, vamos dar agora início ao espaço por entre a espuma. Com a Lígia Vicente já falámos, já identificámos a Lígia no início como autora, astróloga e muito mais. Já partilhámos o que é que vamos falar hoje. Vamos falar de um tema muito interessante que normalmente as pessoas não estão atentas. Algumas têm uma noção que há uns ciclos na vida, uns ciclos, umas mudanças, até se dizem que os relacionamentos, que há uns ciclos que têm 7, 14, 21, bom, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais, numa visão ainda mais ampliada. A Lígia preparou exatamente um tema extraordinário para hoje, que é um dos temas que merece toda a nossa reflexão neste momento da pandemia, em que supostamente o mundo está parado, mas já percebemos que muitos de nós continuamos numa hiperatividade, mas isto permita-me, é apenas uma leitura minha. Vamos então dar as boas-vindas à Lígia, que nos vai falar dos ciclos maiores de Saturno. Bem-vinda, Lígia. Muito obrigada. Olá, Ana. Olá a todos os ouvintes. Um grande beijo para todos. E nós, é importante falarmos sobre estes ciclos maiores, como no programa passado nós falamos já dos ciclos maiores que se manifestaram no século passado, no século XX. O último dos ciclos foi o ciclo do Sol, que todos nós o vivemos, que foi o último ciclo do século passado, ainda entrou um pouco neste nosso século, e agora estamos, desde 2017, num ciclo maior de Saturno. E vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer. É claro que todos nós, sem exceção, estamos a viver momentos muito dramáticos, muito difíceis. Poucos são aqueles que não estão a ser afetados de forma alguma por esta pandemia, mas são de facto muito raros aqueles a que esta pandemia não toca, porque na esmagadora maioria, praticamente todos nós, se não de uma forma ou de outra, estaremos a ser obviamente condicionados por ela. Uns porque fatalmente já tiveram mortes nas suas famílias, outros porque têm doentes, alguns de nós também são doentes, e aqueles que não têm as questões de saúde colocadas têm também as questões financeiras, na medida em que há a apreensão de como é que vamos pagar as nossas casas e como é que estará o nosso rendimento a partir deste momento, percebendo já que este ano é um ano, eu não queria usar a palavra perdido, porque nunca nada é perdido. Aliás, já dizia alguém que tudo nada se perde, tudo se transforma, portanto é sempre uma transformação, mas não há dúvida nenhuma que não é uma situação em que podemos estar seguros, sobretudo porque não conseguimos vislumbrar quando é que tudo isto termina. Lígia, só uma questão, e isto é muito importante aquilo que está a dizer até para as empresas, porque normalmente trimestres, semestres, os objetivos, os targets, isto tem que ser modelados praticamente ao dia, à hora, não é? Porque há grandes influenciadores mundiais. Como é que esse senhor do tempo chamado Saturno nos pode trazer algum contributo, Lígia? Portanto, é assim, e para percebermos melhor o que é que pode ser este nosso ciclo, como nós sabemos, estes ciclos vão acontecendo ao longo da jornada da humanidade.
por uma questão de curiosidade, que é sempre muito importante, porque o passado explica-nos muitas vezes o presente. Para quem sabe a astrologia, entenderá melhor, mas mesmo quem não saiba a astrologia vai perceber o que é que eu vou dizer. O último ciclo que nós tivemos de Saturno deu-se no século XVIII. Deu-se de 1765 a 1800. O que é que aconteceu nesse ciclo? Nesse ciclo, para além de ser um ciclo de Saturno, o planeta Saturno estava em Capricórnio, Plutão estava em Capricórnio e fizeram a sua conjunção, Neptuno estava em Peixes e Urano estava em Touro, exatamente como agora. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o vírus, vindo da China, vai contagiar toda a Europa e, sequencialmente, todo o mundo. Ou seja, o que nós estamos a viver agora de pandemia aconteceu exatamente pelas mesmas razões astrológicas há 250 anos atrás. E isto é importante perceber porquê. Todos nós sempre ouvimos, sobretudo os mais velhos, dizerem que a vida é cíclica, que as coisas repetem-se. Aquilo que nós podemos tirar de bom é que, de facto, sempre que nós fechamos um ciclo e iniciamos outro, nós temos estado a fazer isso numa espiral progressiva. Isto para a humanidade é muito positivo, porque muitas vezes nós achamos que estamos a regredir ou estamos a ser piores do que no passado. Numa conjuntura mais global, não. Nós continuamos a evoluir e evoluir numa espiral crescente, o que é bastante positivo. Se pensarmos também nesse século anterior, portanto no século XVIII, o que é que aconteceu no século XVIII? Aconteceu a independência dos Estados Unidos, portanto a democracia instalou-se na humanidade e tivemos a Revolução Francesa, que escuso dizer o que é que representou para a humanidade até hoje. Também tivemos a invenção da máquina a vapor, que também revolucionou o modo de ser e de trabalhar, sobretudo nos trabalhos mais braçais, mais difíceis, e tivemos o evento do telégrafo, que colocou todo o mundo em comunicação. Isto, século XVIII, o que quer dizer que nós agora, no século XXI, estamos muito mais capacitados para resolver esta crise pandemia do que no passado foi possível. Portanto, vamos conseguir sair dela muito mais rapidamente e também vamos conseguir encontrar medicamentos de uma forma mais ágil para conseguirmos também voltar a uma determinada normalidade. Mas o que importa, como a Ana disse, e muito bem, é perceber o que é que estes ciclos querem dizer. Sempre que há um ciclo de Saturno, e sobretudo quando Plutão também está junto, que é o nosso caso, exige-nos sempre um crescimento. Exige sempre de cada um de nós um amadurecimento. E que de alguma forma nós sabemos que faria falta. E faria falta porque saímos de um ciclo maior de Sol, onde durante 36 anos a maior parte das pessoas viveu a energia solar não da forma melhor, ou seja, porque o Sol tem a sua generosidade, mas também tem a sua ganância, o seu egocentrismo, a sua prepotência. E aqui, como na astrologia mundial o Sol representa os líderes, por isso nós tivemos líderes irresponsáveis, líderes preocupados consigo próprios ou com os seus partidos unicamente, não preocupados com as populações. E quando se lê em termos mundiais que o Sol são os líderes também no nosso dia-a-dia são os nossos chefes, os CEOs das empresas, que sabemos que nos últimos 30 anos como é que foi o comportamento destas pessoas. Lígia, só uma questão. No fundo, o que estamos aqui a falar é de uma maturidade, não só emocional, mas pessoal e profissional, como também de uma verdade, não é? Tem que haver uma coerência e uma verdade intrínseca, e se isso não acontece, as coisas começam a colapsar, não é? Ou entram em violência, ou entram em tensão. É exatamente isso. E, portanto, assim, depois do que nós estivemos a vivenciar nos últimos tempos, quando muitos de nós também já achávamos que havia algum excesso e cada vez esse excesso tornava-se
menos, como é que eu vou dizer, menos saudável para o desenvolvimento da nossa sociedade e de todos nós, este ciclo que começa desta forma a travar tudo, é exatamente para que em casa, fechados, temos que refletir. Eu sei que para uns estar fechado em casa é melhor do que para outros, porque vai depender do tamanho da casa, do espaço de cada um, do tamanho das famílias, e para não falar, portanto, daqueles que a casa é algo de facto muito frágil, não é? Que esses serão obviamente muito piores. Mas eu às vezes digo que há sempre qualquer cantinho onde nós podemos estar, ou algum tempo é que nós podemos reservar para isso, para fazer de facto uma análise. O que é que este ciclo quer dizer? Quer dizer de facto, como a Ana disse bem, que é um amadurecimento. Nós temos que passar por uma situação de maior responsabilidade, porque estes ciclos são ciclos de responsabilidade. Como quem diz, ok, o passado agora vai começar a ser encerrado e vamos iniciar um processo de evolução onde a lealdade, a ética, o respeito, a honestidade vão entrar em primeiro plano. A empatia, toda a compaixão. Lígia, mas há uma coisa que é importante dizer às pessoas, para quem já passou por alguns ciclos de Saturno como nós, mas se as pessoas também não se aperceberem e não se identificarem, não ficarem no seu canto, na sua casa, dentro do seu templo, do seu próprio coração, do seu próprio espaço interior, a vida mostra. A vida vai mostrar exatamente aquilo, e com esta fotografia do céu que está agora, tudo aquilo que não for para a pessoa vai sair da vida da pessoa, inclusivamente com este Urano em Touro, este ceifador. Se a pessoa não se aperceber, se não tomar consciência, se não se responsabilizar, ou seja, criar ou autonomia, depende daquilo que a vida lhe está a pedir, não é? Ou autonomia, ou uma nova forma de pensar, ou uma nova forma de relacionar, ou tudo isso. Que tipo de experiência é que a pessoa comum, a instituição, a sociedade vai perceber e vai passar? É exatamente isso, Ana. Não há dúvida que as mudanças, e sobretudo quando são mudanças sociais, não acontecem de uma hora para a outra. Como também as pessoas não vão perceber, nem vão reagir positivamente de um momento para o outro. Portanto, de alguma forma, estes ciclos são ciclos maiores de 36 anos, justamente para dar tempo a uma determinada adaptação, e até ainda bem que assim é, porque se estivéssemos a mudar permanentemente não conseguimos construir nada, porque estaríamos sempre em recomeços. Portanto, a evolução é sempre mais lenta. Para as pessoas mais esclarecidas, para as pessoas que já tiveram contato consigo próprias, pois estes tempos são revigorantes na medida em que é um tempo que está a ir a favor daquilo que aquelas pessoas para o qual já se prepararam e ansiavam também para esta chegada. Ou seja, estarão neste momento pessoas melhor preparadas do que outras. Aquelas que no período do Sol, em vez de terem ficado mais ligadas à matéria, estiveram mais ligadas ao espírito, ao autoconhecimento, pois estão melhor preparadas para entrar neste novo ciclo porque já fizeram o seu trabalho interior. Não é? Porque uma das coisas deste ciclo é exatamente o nosso autoconhecimento. Vai ser dos ciclos mais importantes nesse sentido. Porquê? Porque é um ciclo que vai exigir de cada um de nós que sejamos responsáveis pelo aquilo que nós queremos desenvolver, que nós sabemos desenvolver e pelos nossos próprios dons. Se nós não estamos em contato connosco, se nós não sabemos quem somos, é difícil responder de imediato, portanto, a este apelo. Lígia, só uma questão, não sei se concorda comigo, só para dizer aqui uma coisa. Nem eu nem a Lígia estamos aqui a proclamar a culpa nem a punição, pelo contrário, é a ressignificação, identificar os talentos que podem ser coisas muito simples, que às vezes a maior parte das pessoas acredita que talentos são coisas gigantes. O talento pode começar pela capacidade de criar pontes, de sorrir, de criar empatia rapidamente, de ser maior facilitador em várias áreas. Identificar quais são os talentos. E como muitas vezes as pessoas
acreditam que os talentos não lhe dão retorno, nem dão-lhe uma grande satisfação, mas não dão um retorno financeiro, ou não são reconhecidos, ou não são entendidos. Daí a importância deste ciclo ser maior para conseguirmos experienciar e testar, vezes sem conta, não é, Lígia? Muitas vezes esses padrões no ciclo saturnino, nós dizemos, mas eu já passei a um cúmulo de experiências. É momento de ressignificar, não é, Lígia? Porque não estamos aqui a falar de autopunição, estamos a falar de ressignificar formas de pensar, até outras formas de criar e co-criar, outras formas de relacionar, de fazer, de manifestar o seu talento. Exatamente, Ana. É exatamente isso. É claro que aqui não há punições, muito pelo contrário, o processo todo, como disse bem, é exatamente ao encontro da sua própria gênese, e sermos mais genuínos, porque há aqui uma situação muito interessante, e há pouquinho nós estamos a falar dos dons, e é exatamente isto. Nós vamos assistir novamente, porque já no passado isso aconteceu. Aliás, é engraçado que o período a seguir àquele período que eu falei do século XVIII, vem o século XIX, onde muitas pessoas criaram o seu próprio emprego e desenvolveram as suas próprias capacidades. Nós, no século XXI, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Cada vez mais, e este ciclo apela a isso, e depois também, quando Plutão, em 2025, entrar em Aquário, vai intensificar ainda mais esta situação, é a criação do próprio emprego. Cada vez mais, e o apelo à energia deste ciclo é neste sentido, que é cada um de nós perceber, como dizia a Ana, perceber onde é que estão os seus dons, e dons não são só os dons artísticos, que muitas vezes as pessoas associam dons a qualquer atividade mais artística. Não, todos nós somos diferentes, todos nós temos condições que são absolutamente únicas, e muitas vezes andamos distraídos em relação a isso. Mas basta pensar que nenhum de nós lê o mesmo livro da mesma forma, porque cada um irá tirar a sua própria interpretação. Nenhum de nós vai desenhar o mesmo objeto, podemos estar as pessoas no mesmo ângulo do objeto, não da mesma forma. Nenhum de nós faz nada de forma igual ao outro. O que é que interessa? Interessa é perceber, ok, onde é que está a minha originalidade, onde é que eu posso contribuir. E uma das coisas que importa também neste ciclo, que de alguma forma não aconteceu no ciclo anterior, é que neste momento, quando nós criarmos o nosso trabalho e o nosso próprio emprego, para além de ser para a nossa satisfação pessoal e também para o reconhecimento financeiro desse trabalho, esse trabalho também tem que trazer qualquer benefício ao outro. Ou seja, a fase de que só eu importo, desejo chegar ao meu sucesso pessoal, isso foi o ciclo passado, que teve a ver com os sucessos pessoais. Agora estamos na fase dos sucessos coletivos. Ou seja, aquilo que eu fizer também importa ao outro. Também é uma contribuição que eu faço à própria sociedade. Esta é a parte fantástica deste processo, que eu acho que podemos pensar que somos os privilegiados de, na fase adulta, estarmos a viver esta experiência. Porque agora dizer que estamos num momento de privilégio pode parecer quase profano, mas é exatamente isto. Nós, dentro de 2-3 anos, vamos perceber o que é que estas palavras querem dizer. Que é exatamente isto. É maravilhoso poder viver esta experiência, porque, como estava a Ana a dizer, são os nossos dons que vão estar em evidência, é a nossa realização pessoal, é a nossa realização coletiva, é a importância de olhar sobre o outro. Eu achei interessante que uma recente entrevista que foi escrita no New York Times dizia uma coisa incrível, é que o G20 já chegou à conclusão de que esta crise vai obrigar a que
que toda a forma como a economia funcionava até então, uma grande mudança, uma grande reestruturação, e que até hoje o que importou sempre para os países do G20 eram de facto as grandes empresas. Neste momento o G20 acordou para as pequenas e médias empresas. Eu, quando ouvi isto, até me emocionei porque pensei assim, já estão a responder a Saturno. Exatamente, exatamente. Porque essa é uma resposta, o que é o melhor para mim e para todos, o que é que o meu impacto vai acrescentar a mim e ao outro. É uma dinâmica completamente diferente, Lígia, é impressionante. É impressionante e é fantástico como é que pessoas que de facto não conseguem estabelecer o paralelismo com as energias planetárias, que nós conseguimos perceber isso, mas como é que mesmo não percebendo nada da astrologia, como é que de facto os dirigentes mundiais já estão eles próprios a sentir algo que os obriga a uma nova postura. Sim, eles fizeram uma leitura rápida do que está a acontecer agora. São as pequenas e médias empresas que estão a apoiar não só os médicos em termos de voluntariado, de criação de produtos, são essas pequenas e médias empresas que estão a fornecer e a distribuir alimentos, a levar os famosos takeaways e a criar e até... É porque as grandes estruturas ficaram paradas ou pelos barcos ou com menor distribuição pelos barcos ou dos aviões. O foco deles tem que se transformar, não é? Tem que se ressignificar, perceber que há ali uma importância que ninguém olhava para aquele pequenino. E é fantástico ouvir destes senhores, não é, do mundo, vamos dizer assim, porque na vida prática é o que acontece, dizer algo impressionante como, pela primeira vez na história da humanidade, os pobres, as pequenas e médias empresas têm que ser resgatados, e a palavra resgatado existiu. O que é fabuloso, não é? O que mostra já a resposta a este novo ciclo, onde eles também dizem que não faz mais sentido a competitividade. E quando eu dizia que foi arrepiante ouvir isto, porque eu escrevi um texto relativamente a este ciclo de Saturno, em que a dada altura eu dizia: vamos trocar a competitividade pela complementaridade. E quando eu ouço isto, Deus, eu penso, fantástico, é mesmo isso, portanto, já estão em sintonia. Daí que assim, nós muitas vezes não nos apercebemos o quanto é que gradualmente o mundo começa a mudar porque está a responder à energia do momento. E, portanto, quando os antigos diziam os ciclos, a repetição dos ciclos, nunca são repetições plasmadas, portanto, obviamente que há sempre uma evolução, mas é fabuloso percebermos como é que, sob a influência energética de planetas, estes ciclos entram em ação. E ao ver um G20 dizer coisas destas, que inclusivamente a própria OPEP vai sofrer alterações, porque a funcionar como está não pode continuar a estar. Outra coisa que eu achei fabulosa também foi dizer a necessidade de regulamentar sobretudo toda a atividade, não só a geopolítica, mas a geoeconómica, sobretudo a económica, porque não pode mais continuar a existir que 1% dos cidadãos do mundo controlem 47% da riqueza mundial. Pois. Portanto, isto não pode continuar a existir. E aquilo que ficou patente na última reunião foi que, de facto, os mercados têm que ser regulados. Uma das grandes situações que está aqui e que, como nós, a maior parte das pessoas, claro, não tem essa noção, mas cada país tem um mapa astrológico e tem uma energia. Na maior parte dos países, o que está a ser pedido é o trabalhar essa lua, é trabalhar essa redistribuição da riqueza, não é? Quando digo a distribuição da riqueza, temos certo que tem que haver mérito, mas tem que haver compaixão e disponibilidade, tem que haver uma outra forma de trabalhar, tem que haver uma outra forma de partilhar, e isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Não vai, e a questão é exatamente essa, Ana, é que assim, quando eles falam desta, de 1% a controlar 47% da riqueza mundial, claro que isto levou a profundas desigualdades, sobretudo colocando milhões de pessoas na miséria. Que é isto que eles reportam. Claro que, como dizia a Anny muito bem, assim, é claro que não é colocar todas as pessoas a ganhar o mesmo, que isso nem faria sentido, porque tem a ver também com o próprio empenho de cada um, não é? Não faz sentido que uma pessoa que
estude para anos e anos e anos para uma determinada função, que vai ganhar o mesmo que aquele que não quis estudar absolutamente nada. Portanto, isso não faz qualquer sentido nivelarmos dessa maneira. Claro, cada um na prestação que vai dar, de uma prestação justa, mas também que haja a justiça social para que o expoente máximo de alguma riqueza leve a que centenas, milhares ou milhões de pessoas tenham que viver na miséria. Isso é que, de facto, não pode mais existir nestes novos tempos. E, para isso, os dirigentes do mundo também já acordaram para a situação. Já perceberam que as coisas não podem continuar dessa maneira. Até porque também, passado uma situação, por exemplo, uma pandemia, que existia em África, muitas vezes as pessoas dizem, está em África ou está no Oriente, ok, não vamos ser atingidos, já percebemos que vamos passar a ser atingidos por tudo, independentemente de onde é que começa. Tal frequência à ressonância. As pessoas antigamente pensavam só coisas menos boas e achavam que ficavam dentro da cabeça e do corpo. E hoje em dia muita gente já se apercebeu que não é assim. Há uma materialização e, portanto, para haver uma materialização positiva temos que cada vez ter menos essa ressonância negativa interna. Tem que haver uma coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que dizemos e o que fazemos, e essa ressonância é imediata. Lígia, é maravilhoso estarmos aqui a partilhar e eu fico emocionada porque o objetivo do agora é levar isto, é contribuir para o autoconhecimento e levar ferramentas e dar voz a pessoas que podem trazer este tipo de informação como a Lígia está a trazer. O que a Lígia está a fazer aqui... Permite-me interrompê-la, até peço desculpa, porque relativamente ao agora, eu hoje estava a pensar exatamente isto, é assim, chamar a sua rádio agora, para além de ter sido muito feliz, é sem dúvida nenhuma um nome absolutamente atual, que é o agora. E agora é um momento de facto de uma grande alteração da sociedade, como a conhecemos, e do mundo, e sobretudo para melhor. E sobretudo é isto, é pensarmos no nosso dia-a-dia também, porque andamos muito entre o passado e o futuro, esquecendo muito lá está o agora, portanto o hoje. E também estas energias pedem-nos isso, o hoje. E porquê o hoje? Porque é no hoje que nós edificamos o nosso futuro. O futuro não existe se nós não estivermos atentos ao hoje. Isso é uma mudança de crenças e de paradigma, porque estávamos muito ensinados a viver o futuro e o futuro não existe se o agora não tiver essa qualidade. E podemos mudar isso agora com pessoas como a Lígia, que estão a contribuir de forma tão positiva e tão profunda para que possamos perceber onde é que podemos criar esta independência e autonomia que este ciclo maior nos está a pedir. Lígia, muito grata. Eu não tenho palavras, eu já lhe disse isto várias vezes em privado e em público, só lhe quero agradecer profundamente o facto de se disponibilizar a trazer todo este conhecimento e esta visão que vai poder apoiar muitas pessoas no seu processo. Tem alguma mensagem final para os nossos amigos? Eu é que sou grata, Ana, para além de facto, também de deixar um grande abraço para todos os ouvintes, também dizer que numa próxima oportunidade, eu gostaria de falar também, eu acho que agora faz sentido, porque já falamos deste ciclo, de falarmos sobre o que é a nossa sensibilidade para este momento e também como é que podemos fazer melhor o nosso contato connosco. Eu acho que eu deixaria, e já até para dar o mote da próxima conversa, deixaria a frase soberba de Jesus, e estamos no período da Quaresma, em que ele diz: ama o próximo como a ti mesmo. É muito importante amarmos os outros, é muito importante termos compaixão, mas também temos que aprender a nos amarmos. Porque enquanto não nos amarmos, teremos muita dificuldade em ter essa compaixão pelos outros. E isso também vai ser muito importante, tomarmos esse tipo de consciência. E penso que num momento como este, mais facilmente conseguimos fazer essa conexão connosco. Muito obrigada, Ana. Gratidão profunda, gratidão, Lígia. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este